Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Giovana, do Instituto Federal de São Paulo, campus Piracicaba, e hoje a gente vai falar um pouco sobre definições em sistemas para a disciplina de análise de sinais. A gente está usando o livro do Oppenheim como base, capítulo 1.5, Sinais e Sistemas. Então vamos falar um pouco sobre definições. O que é um sistema? Então, o sistema ele vai ser uma combinação, um arranjo inteligente, de componentes, de forma a executar uma função. Então, todo sistema ele tem um propósito. Então, ele vai transformar um sinal de entrada num sinal de saída. Por exemplo, um circuito simples RC. Ele vai transformar um sinal de entrada vindo da fonte num sinal de saída sobre o capacitor, o VC. Outra definição que a gente tem que falar é sobre o modelo de um sistema. Então, o modelo ele vai ser uma representação matemática de um sistema. Então, por exemplo, aquele sisteminha RC, a gente pode representar ele por essa equação diferencial de primeiro grau. Então, foi feita uma análise, de como funciona esse sistema, um estudo, como a gente consegue relacionar o sinal de entrada com o sinal de saída matematicamente. Além disso, a qualidade desse modelo matemático do sistema, ele vai depender, então, da observação de uma faixa de validade de hipóteses. Por exemplo, o meu sisteminha ele vai funcionar bem de uma determinada faixa de temperatura, de 5 graus a 50 graus Celsius. Então, é nessa faixa de validade que o meu modelo matemático vai conseguir representar adequadamente o meu sistema. Tá? Então, a qualidade do modelo, a qualidade da utilização do modelo está também em respeitar essa faixa de operação. Ok, a gente pode falar também em definições de representações no tempo do sistema. Então, a gente pode ter um sistema representado no tempo contínuo. Essa representação no tempo contínuo, então a gente vai ter a entrada aqui como x de t, a saída como y de t. E a nossa variável de tempo t, ela está colocada entre parênteses. Então, a relação entrada-saída é dada aqui. O sinal x de t é a entrada do sistema e o sinal y de t é a saída desse sistema que vai fazer uma transformação, vai realizar uma função. E a gente tem que um sistema discreto no tempo, ele vai ser representado pela variável agora n, a entrada é dada por x de n e a saída y de n. Repara que em tempo discreto, a gente vai colocar a nossa variável aqui entre colchetes. Tá? Lembra que no tempo, em contínuo, a nossa variável tempo era colocada entre parênteses. Então, fica assim. A nossa entrada é representada por x de n, vai ser transformada pelo nosso sistema discreto no tempo, resultar numa saída y de n, discreta também. Muitos dos exemplos que a gente vai usar, eles são representados matematicamente por equações diferenciais lineares de primeira ordem. Tá? Como essa daqui, como foi exemplozinho do RC, circuito RC que a gente colocou. Isso se dá porque, vários sistemas utilizando o mesmo modelo, se dá porque muitas aplicações, eles têm restrições, sistemas com restrições matemáticas muito parecidas. Eles têm comportamentos parecidos, características parecidas que a gente consegue, então, simular o seu funcionamento através de uma equação diferencial linear de primeira ordem. Tá? Então, por exemplo, aqui colocando aquela equação diferencial linear de primeira ordem, ela pode ser usada tanto para representar um circuitinho RC, aquele que a gente estava falando, essa mesma equação, ela pode ser usada para representar aqui o movimento num carro, em que a variável de entrada é a força, e a variável de saída é a velocidade, que a gente considera aqui a variação da velocidade e o efeito que o atrito tem sobre
esse sistema do carro em movimento. Outra definição interessante para a gente falar em sistemas é sobre interconexões. Então, para a gente falar em interconexões, a gente tem que considerar aqui um conceito dos subsistemas também, tá? Então, a gente pode, em muitos casos, pegar o nosso sistema, que pode ser algo complexo, e dividir em subsistemas mais simples. E nisso entra a interconexão entre os sistemas, o conceito de interconexão entre sistemas. Então, por exemplo, interconexão tipo série, ou também pode ser chamada de cascata. A saída do sistema 1 é a entrada do subsistema 2. Tá? O nosso sistema completo, ele é composto por uma ligação em série desses dois subsistemas. Por exemplo, o receptor de áudio, né, seguido de um amplificador. A gente pode ter também uma interconexão paralela. Na interconexão paralela, a saída do sistema é uma soma da saída do sistema 1 e do subsistema 2. Então, por exemplo, nesse mesmo exemplo de áudio, a gente pode ter vários microfones que vão alimentar um amplificador. Outro tipo de interconexão é a interconexão do tipo combinada, que a gente tem uma interconexão série, tá? E aqui uma interconexão paralela entre esse ramo aqui série mais esse subsistema simples. E na sequência a gente ainda coloca em série, na sequência dessa interconexão paralela aqui, a gente coloca em série um subsistema 4. Então, a vantagem aqui é que a gente pode, por exemplo, partir de um sistema bem complexo, né, e fazer análises de subsistemas mais simples. E esses subsistemas, eles vão poder ser ligados entre eles, respeitando esses tipos de interconexão. Por fim, é importante comentar também interconexões com realimentação. Então, a saída do sistema 1 é a entrada do sistema 2. E a saída do sistema 2 é realimentada e adicionada à entrada externa para produzir uma entrada do sistema 1. Né? E essa combinação toda que vai dar para a gente o sinal de saída. Exemplo disso, quando a gente quer fazer um controle automático de velocidade de um carro. Então, a gente coloca a velocidade que a gente quer estar, a gente faz aqui um sensoriamento da velocidade real que está acontecendo e faz o controle do fluxo de combustível sendo colocado para manter a velocidade no valor desejado. Um exemplo de interconexão com realimentação é um circuito RC com agora o capacitor e o resistor em paralelo. Então, lembrando a lei dos nós, a gente tem que a corrente I1 vai ser igual à corrente I menos a corrente I2. E aqui, colocando esse diagrama de blocos, a gente vai ter que a corrente I1 vai ser igual à corrente I menos a corrente I2. Então, a nossa realimentação aqui foi colocada como uma realimentação negativa. Então, a nossa entrada, a corrente tal I, vai resultar numa tensão de saída, um sinal de saída V de T. E é isso que a gente tem para falar de definições de sistemas por enquanto. Foi uma aula curtinha, mas para a gente testar esse esquema, né, para colocar o material de apoio da nossa disciplina. E daí eu queria ter o retorno de vocês, o que vocês acham desse formato. E a aula que vem a gente vai falar sobre propriedades de sistemas, vai ser uma aula um pouco mais longa, com mais conteúdo. Tá? Um abraço.